Se liga só nesse áudio. Uma força cultural gigantesca. Que movimenta bilhões, né? Conecta o mundo Hoje eu todo. vou te ensinar a fazer áudios como esse, como se fosse um podcast, e muito mais além disso. Hoje eu vou te apresentar mais profundamente o Notebook LM. O Notebook LM foi desenvolvido pelo Google e ele usa os mesmos modelos do Gemini, ou seja, a capacidade dele é muito grande, mas ele funciona de uma forma mais restritiva. Como é que ele funciona? Em vez de tu pegar, por exemplo, um livro, um site da internet, um artigo e botar ali no Gemini ou no ChatGPT e pedir para ele te explicar ou resumir, o que muito provavelmente, muitas vezes acontece dele começar a alucinar, ou seja, ele começa a te dar respostas que não tem muito a ver com aquele assunto que tu tá pedindo para ele. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de ler todo aquele documento naquele momento e ainda restringir as respostas dele só naquele documento. Ele acaba usando todo o conhecimento que ele tem, todo o conhecimento que foi usado para treinar aquele modelo. O Notebook LM ele é mais restrito, ele trabalha com referências, como se fosse uma referência bibliográfica. Tu vai pegar os arquivos, os livros, os sites, todas as informações que tu quer e tu vai jogar no Notebook LM e ele vai se tornar um expert naquele material, só naquilo ali. Ele não tem memória, ele não tem outras capacidades, ele só vai ler aquela quantidade absurda de documentos que tu adicionar ali, pode ser milhares e milhares de páginas, e ele tem uma capacidade de ler muito mais rápida que as outras inteligências artificiais, e ele vai se tornar um expert naquele assunto. E é isso que eu vou te mostrar hoje e todas as capacidades dele, tudo que ele consegue fazer. Muito bem-vindos de volta aqui no meu canal e hoje a gente vai falar sobre o Notebook LM. Por que eu coloquei esse plano de fundo aí com o Mário e com os amigos dele? Porque eu vou usar esse assunto, o assunto videogames na nossa sociedade. Eu vou usar esse assunto como o link, como a gente vai desenvolver essa apresentação do Notebook LM. A gente vai falar sobre os impactos do videogame na sociedade, os impactos na nossa saúde, a história do videogame, como ele surgiu, esse tipo de coisa. Esse é o Notebook LM. O que ele faz? Ele cria notebooks, ele cria como se fosse um livro baseado nas referências que tu der para ele. Como eu falei no início do vídeo, ele é muito mais restrito do que as outras inteligências artificiais, como o ChatGPT ou o Gemini, que tem uma memória vasta e um conhecimento de tudo que é tipo de assunto que tu puder imaginar. O Notebook LM ele vai se tornar um especialista em cima do assunto que a gente determinar para ele, em cima daqueles documentos, daquelas fontes que a gente der para ele. E é isso que eu vou te mostrar agora. Aqui dentro a gente vai vir e a gente vai dizer para ele criar um notebook. E aqui ele fala, ó, a gente pode escrever o nome de um source, de uma fonte, no caso aqui da web. Ele vai procurar na web esse assunto para usar como referência, ou a gente pode vir aqui adicionar arquivos, sites, botar um link, arquivos do Google Drive diretamente, já que essa é uma ferramenta do Google, ou simplesmente copiar e colar um texto, tá? A gente vai usar esses dois métodos aqui. Primeiro a gente vai adicionar arquivos que eu já baixei da internet, como artigos de pesquisa, coisas de fontes renomadas, de fontes que não é como, por exemplo, Facebook. Alguém escreveu lá um negócio no Facebook, alguém escreveu um negócio num blog. Não, são fontes, são artigos de pesquisa de universidades e de sites renomados que a gente pode confiar que aquela informação ela está correta, ela é válida. Então eu vou clicar aqui. E aí eu vou vir aqui nos meus downloads e eu vou adicionar esses arquivos, são PDFs, tá? Ó, PDF da Unicef falando dos
impactos do videogame na nossa sociedade, esse tipo de coisa. E tem mais alguns arquivos aqui, mais alguns artigos de pesquisa. Então eu vou adicionar esses 5 arquivos aqui. O que ele vai fazer? Ele vai começar a ler esses arquivos. E é isso que o ChatGPT ou o Gemini, normalmente ele se perde. É muita informação para ele ler naquele instante e te dar uma resposta. Esse aqui não, ele vai ler tudo, vai levar um tempinho, 5, 10 minutos, não sei exatamente quanto tempo vai levar nesse número de referências, e ele vai se tornar um expert, né, um especialista nesse assunto. Depois que a gente adicionou algumas referências aqui, algumas fontes, a gente pode continuar adicionando. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai adicionar aqui mais referências de websites. Então a gente clica aqui e a gente vai colar os links dos sites. Eu já separei todos esses links, eles estão aqui num arquivo de Word. A gente vai copiar e eu vou colar aqui. Então esses aqui são sites, ó. Sites que falam sobre videogame. E a gente vai inserir aqui e ele vai começar a pensar em cima desses sites também. Aqui ele já mostra, né, em vermelho aqui que algumas falharam, tá? Aí aqui ele diz que o sources behind a paywall provavelmente é um site pago que para puxar a informação. Óbvio que se tu entrar no site ali tu consegue ler o arquivo, mas ele não conseguiu puxar a informação. Esse aqui, a URL está inválida. E esse aqui é a mesma coisa, está inválido. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e eu vou mandar ele remover todas as fontes que falharam. E aí ele vai manter essas fontes aqui. 1, 2, 3, 4, 5 PDFs e 5 sites da internet, tá? Aqui a gente consegue ver, ó, Importance of Social Video Gaming for Connection, blá blá blá. Todas essas fontes estão em inglês, tá? Então se tu não quer as respostas em inglês, tu vem aqui nos teus settings, tá? E muda o output language. O meu já está em português do Brasil para a gente ter as respostas em português. Então o que ele fez? Ele leu tudo isso aqui e já me deu um resumo aqui das 10 fontes, ó, 10 sources, as 10 fontes, ele já me deu em português. Essas fontes oferecem um panorama detalhado sobre a história e os efeitos e a importância social dos videogames, abordando desde as origens tecnológicas na década de 1950 até o impacto global contemporâneo. Tá? Então a gente tem essa seção aqui, onde a gente adiciona a informação para ele. E aqui é a parte do chat, como se fosse o ChatGPT ou o Gemini. Agora a gente pode conversar com ele, perguntar qualquer coisa baseado nessas fontes que a gente deu para ele. Aqui ele já dá umas sugestões de perguntas que a gente pode fazer. Quais são os principais impactos cognitivos e emocionais do uso de videogames? Eu vou fazer uma pergunta mais simples, tá? Vou usar o meu Whisperflow. Se tu não sabe o que é o Whisperflow, clica no vídeo aí em cima que eu mostro exatamente o que é o Whisperflow. Baseado nas 10 fontes, me explica um pouco da história dos videogames. Então tá aí, ó. Ele escreveu para mim. Em vez de eu digitar, ele simplesmente botou ali exatamente o que eu falei, exatamente as mesmas palavras. Aí a gente clica aqui e a gente manda ele pensar como se fosse o ChatGPT. Aí ele nos dá a resposta, que a história dos videogames está intrinsecamente ligada à evolução dos computadores e transformou-se ao longo de poucas décadas de uma atividade marginal em um fenômeno cultural onipresente. O início, a era das máquinas gigantes, primeiras invenções, transição tecnológica, ascensão comercial e os fliperamas. E aí ele já vem falando aqui, ele nos dá tipo um timeline aí do assunto, tá? Aqui a gente tem números, tá vendo? Ó, 2, 2. Então é assim, cada um desses aqui é uma referência. Então, se a gente clicar aqui,
ele vai nos mostrar exatamente da onde ele tirou essa informação, tá? Então foi aqui, ó, foi nesse paper, tá? Nesse artigo de pesquisa, exatamente nesse trechinho aqui da introdução, ele tirou essa frase aqui para nós. Ele resumiu o que está escrito ali. E como vocês podem ver, tá tudo em inglês, mas ele tá nos botando já em português. Aqui mais para baixo, ó, número 4. Se a gente clicar, olha lá, ó, desse parágrafo aqui, ó, da história, The History of Video Games. Isso aqui é um site, tá? De tudo isso aqui, ele nos deu esse parágrafozinho aqui. Então ele nos mostra exatamente da onde ele está tirando a informação dentro das nossas fontes. A gente pode continuar conversando com ele, a gente pode perguntar, por exemplo, qual jogo de videogame é o maior fenômeno da história. Aí aqui ele nos dá os fenômenos da história dos videogames, tá? Ele não me deu um único nome, mas baseado nas fontes que ele tem, ele nos coloca aqui, ó, que os primeiros fenômenos, Pong, que é aquele lá que ficava a bolinha para lá e para cá, né? Como se fosse um ping-pong, em 1972, Space Invaders, Pac-Man, Super Mario, que é o que eu tinha botado ali atrás para nós, né? 1981, Tetris, Minecraft, Grand Theft Auto, que é o GTA, Warcraft, 2004, e aí mais recentemente o Fortnite, né? A gurizada aí adora esse jogo. Eu particularmente não gosto. Se eu quiser analisar cada uma dessas fontes separadamente, a gente pode vir e clicar nelas aqui. Eu vou clicar num desses PDFs e aí aqui ele me dá um resumo específico só desta fonte, tá? Aí ele explica aqui, ó, esta fonte analisa como o uso de videogames de ação e jogos cerebrais customizados podem impulsionar melhorias significativas na percepção e cognição humana. Então é um artigo que fala positivamente do videogame. E aí aqui os principais tópicos, tá? Se eu achar que essa fonte não se adequa muito ao que eu quero, eu simplesmente venho e desmarco ela. Aí o que acontece? Toda conversa que eu tiver com ele aqui, ele não vai levar em consideração essa fonte especificamente. Ele vai ignorar ela tá ali, mas ele vai ignorar ela. Então eu vou deixar ela marcada aqui e aí a gente pode continuar conversando. Ele já te dá umas perguntas pré-determinadas aqui, baseado no que tu conversou antes, tá? É mais ou menos o que o ChatGPT faz, né? Um follow-up que ele dá para nós. Quais gêneros de jogos são preferidos por homens e mulheres? Vamos ver o que ele vai nos dizer. Aí ele fala, ó, preferências femininas. Estudos indicam que as mulheres preferem jogos de simulação e de estratégia. Preferências masculinas. Os homens demonstram uma preferência predominante por jogos de ação. Então aí, ele vai nos dando informações sempre baseados nisso aqui. A gente pode vir aqui também nas configurações do nosso notebook. A gente pode dizer que a gente quer o padrão, né, o tipo de conversa, né, que tipo de conversação que tu quer. O padrão dele, tu quer um learning guide, que seria mais focado em aprendizagem, mais explicações, ou customizado, né? Se eu clicar aqui, eu posso escrever para ele, ó, responda a um nível de estudante de PhD. Então vai ser um negócio muito mais complexo as respostas, né? Então a gente pode customizar isso. E a gente pode também botar o comprimento das respostas. Se eu quero o padrão, ou se eu quero mais longo ou mais curto. Vou colocar no longo. Se eu coloco aqui, ó, por exemplo, se eu botar no custom, eu tenho que escrever alguma coisa. Então vou botar aqui num learning, né, para aprendizado mais direto. Vou salvar. Aí ele já populou aqui uma pergunta automática. I want to learn about the sources using Learning Guide. Né? Uma forma mais de aprendizado. Aí ele vem e nos dá a resposta. Se eu não quiser perder essa resposta aqui, eu posso salvar isso, porque senão
ele simplesmente, se eu sair e voltar, ele perde, ele não tem memória como o ChatGPT e o Gemini, ele não tem memória. Então, a partir do momento que eu fechar isso aqui, puf, desapareceu. Então, o que eu posso fazer? Todas essas perguntas que eu fiz e que ele me respondeu, eu posso salvar como uma nota e ele vai adicionar, né, aqui desse lado. E daqui eu posso clicar aqui e eu posso converter essa nota numa fonte. O que ele vai fazer? Convert to source. E ele vai adicionar essa nota aqui. Tá aqui ela, ó. Ele já deu um nome para ela, inclusive, né? Que é o mesmo nome que estava lá, ó. Trajetória e os impactos da cultura gamer. Então, para quem é que serve isso? Serve para aquela pessoa que quer fazer um estudo mais aprofundado, que quer desmembrar muitas fontes, páginas e páginas e artigos, muitas fontes em formatos diferentes, fontes em PDF, fontes da internet, fontes em formato de livro. Então, assim, ele consegue ler muita coisa num espaço muito curto de tempo. No final, tu consegue fazer um resumo, uma coisa mais compacta, né? Um artigo um pouco mais compacto, baseado em toda aquela informação. E aí é isso que a gente vai ver agora. Como é que a gente faz isso? Então aí a gente tem essa seção aqui, o estúdio. A gente viu a parte das fontes, a parte da conversa, da conversação, o chat, né? E aí aqui a gente tem o estúdio. O que a gente pode fazer aqui no estúdio? A gente pode fazer aquele áudio que eu mostrei lá no início para vocês, né? O áudio overview que ele vai criar é tipo um podcast, duas pessoas conversando sobre esse assunto, né? E nessa conversa vai estar explicando detalhadamente o assunto. Tu pode fazer um vídeo com animação e áudio. Tu pode fazer um mind map, né? Um mapa mental, que é como se fosse um gráfico com um flow de um tema. Enquanto ele está criando aqui, vamos abrir o primeiro que ele criou, que foi o Mind Map, um mapa mental. O que é isso aqui? Aqui está o nosso tema principal. E aí ele desmembra em 4 pontos. Normalmente em 4 que ele desmembra. Não sei exatamente o porquê. Efeitos cognitivos e bem-estar, vício e riscos, cultura e história, gêneros e tecnologia. Aí daqui a gente pode clicar aqui, ele abre mais algumas opções. E aí cada um desses a gente pode abrir mais uma vez. O que é isso aqui? Isso aqui, na minha opinião, ao meu modo de ver, é um guia para te fazer, por exemplo, uma apresentação. Tá? Imagina que tu tem que fazer uma apresentação num seminário, tu vai falar sobre os impactos do videogame na nossa cultura, na vida, na saúde das crianças, esse tipo de coisa. Aí tu vai vir aqui, tu vai abrir a tua apresentação falando sobre, né, uma forma geral, os impactos e características dos videogames. Aí tu vai falar um pouco e aí tu sabe que dali tu tem que ir mais ou menos para os efeitos cognitivos ou bem-estar, os riscos, mencionar um pouco da cultura e da história, os gêneros e tecnologia. Aí tu vai desmembrar cada um desses tópicos, tu vai falar dos benefícios, aplicações práticas, né? Aí dentro dos benefícios, quais são os benefícios, né? A melhora na atenção visual, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, inteligência fluida, controle de impulsos. Ou seja, ele te dá o caminho, a estrada, o passo a passo de como tu vai conduzir a tua apresentação. Então isso é muito útil, principalmente para pessoas que são introvertidas, por exemplo, são um pouco tímidas. Tu chega lá em cima do palco, tu tem que fazer essa apresentação numa universidade para
100 pessoas, para 50 pessoas, para 10 pessoas, seja quantas pessoas for, só que tu é uma pessoa tímida, introvertida, tu tem vergonha, fica difícil, tu fica meio travado, mas tu pega e segue esse caminho aqui que não vai ter erro. Pulando para os próximos aqui, vamos ver, ó, as fichas, né, os flashcards. A gente clica aqui e baseado, de novo, nas nossas 11 referências que a gente tem aqui, as 10 iniciais mais aquela que a gente criou, ele nos dá perguntas, tá? Várias perguntas. Qual foi a principal conclusão do estudo sobre videogames sociais durante a pandemia de Covid-19 em relação à conexão com familiares versus amigos e colegas? Aí a gente clica aqui, ó, See Answer. Aí ele te dá a resposta. Né? Se a gente só for passando para frente, ele nos deu 70 cartões. Tá? Como é um conteúdo um pouco mais extenso, ele achou aí possibilidade para escrever 70 perguntas. E aí tu vai passando para frente, tu não vê a resposta, a não ser que tu clique aqui embaixo. Isso ajuda muito na hora de estudar. Voltando aqui no estúdio, eu pedi para ele criar um report. Tá? Quando a gente clica aqui no report, ele te dá opções, ó. A gente pode criar o nosso próprio report, que aí a gente vai ter que explicar para ele que tipo de report a gente quer. Ou a gente pode um briefing doc, que seria um resumão, né, das nossas fontes, né, com pontos mais específicos e algumas frases específicas retiradas das nossas fontes, um guia de estudo e um blog post, né, um post para a gente botar na internet. Eu pedi para ele fazer um blog post para nós. E aí ele fez isso aqui. 5 verdades surpreendentes sobre videogames que a ciência revelou. Como a gente tem ali alguns artigos de pesquisa, então ele criou baseado nisso. A introdução, mais do que apenas um jogo. Aí, número 1, mais eficaz do que xadrez. Mito desmascarado. Antissocial, pelo contrário. Ou seja, ele criou um post para a gente postar aí no nosso blog. Digamos que tu tem um blog que fale de culinária e tu quer falar sobre culinária francesa, a história da culinária francesa. Tu procura as tuas referências, tu joga aqui e ele vai te dar o teu blog post pronto. Infográfico. Vamos ver o que é o infográfico que ele criou para nós. Ele criou esse infográfico aqui para nós. Olha que fantástico isso. Olha só a imagem, olha a qualidade. Aqui ele fala jornada histórica, fala lá onde começou nos anos 70, anos 80, a era de ouro e os ícones. Jogos clássicos como Pac-Man 1980 e Mario Bros 1983 surgiram junto com o NES e o Game Boy da Nintendo. 90, anos 90 e 2000, novas dimensões. Aí aqui ele já dividiu, né? Aqui ele já mostra os impactos dos videogames, né? Os impactos na conexão social. Ele fala aqui, ó, a quantidade de minutos que era jogado antes do lockdown, né? Do Covid. Durante o lockdown e após o lockdown. Então ele fala bastante porque tem 2 daqueles artigos que falam especificamente dos videogames durante o Covid. Né? Os videogames fortalecem o cérebro. Então olha a qualidade desse material aqui que ele criou para nós. É fantástico. Aí ele criou aqui para nós um quiz. Vamos ver o que é o Videogames Quiz, né? Que é perguntas, ó. Olha que demais aqui, ó. De acordo com o estudo de Ballard e Spencer sobre jogos durante a pandemia de Covid-19, qual foi a principal mudança observada na importância dos videogames sociais durante o período de isolamento? Isso é muito útil para estudo, né? Para estudo, imagina uma criança que tem uma prova de história, uma prova de geografia, seja o tema que for, uma prova de literatura, tu joga as informações ali, todas as fontes, ele vai resumir e aí tu pede para ele, faz um quiz para mim, faz um questionário. Aí a criança senta ali, ó, são 12 perguntas que ele criou para nós, ó.
Aí, não sei qual. Pum, apertei em qualquer uma aqui, ó. Eu errei, tá? Eu nem li as respostas. Ó, not quite. Tá errado. Aí ele diz qual é a resposta certa. Tá? Vamos pra próxima. Pá, Space Invader. Tá errado. É aquele ali. Então, assim, é como se fosse um professor particular que tu tem dentro do teu computador, né? Para criança isso também ajudaria muito. Aqui apresentação de slides, vamos clicar e vamos ver o que ele criou. Olha lá, além do play, desvendando o impacto da cultura gamer. Esse é o slide número 1, slide número 2, slide número 3, 4. Olha que fantástico isso. Ele cria uma apresentação de slides. Tu pode usar o mapa mental e a apresentação de slides lá na tua apresentação. Por que não? Fica com o teu mapa mental ali de uma colinha, né, para te saber aonde tu tem que ir falando, e a tua apresentação de slides, né? Vai indo, vai trocando os slides e vai falando. Olha que fantástico esse negócio. E aqui agora eu vou tocar para vocês o podcast, o áudio que ele criou baseado nas nossas fontes. Olha só que coisa louca que é isso. Cultural gigantesca. Que movimenta bilhões, né? Conecta o mundo todo. Exatamente, estamos falando dos videogames. É impressionante a jornada. E para entender essa história, a gente mergulhou num material bem fascinante. Tem artigos de museus, estudos científicos. Em 2000 e o World of Warcraft em 2004, que não eram só jogos, eram lugares. Mundos virtuais. Mundos virtuais persistentes onde milhões de pessoas se encontravam, formavam guildas, amizades, rivalidades. Essa explosão de jogos online como World of Warcraft, onde milhões de pessoas se encontravam. Isso meio que já responde à próxima pergunta, né? Qual? Isso é insano. Na minha opinião, isso é muito louco, muito louco. A quantidade de usos que essa ferramenta tem é muito vasto, muito vasto. Para mim, essa é a ferramenta mais revolucionária depois do ChatGPT, né? Usando o ChatGPT como o exemplo, né? Incluindo aí o Gemini, o Claude, mas depois desses caras, essa é a mais fantástica, na minha opinião, e ele é 100% de graça, ele é 100% de graça. Eu estou usando na minha conta pessoal, que não é paga. Eu estou fazendo tudo isso na conta pessoal, eu não pago nenhum dólar, nenhum dólar. O negócio é absurdo. E aí, por último, agora, vamos ver o vídeo. Que vídeo é esse que ele criou para nós? O poder social dos games. Vamos clicar aqui e vamos aumentar aqui para botar full screen para vocês verem ele, né? Tudo. E vamos dar o play. Pensa em videogame. Qual a primeira imagem que vem na sua cabeça? Provavelmente um passatempo solitário, né? Mas e se essa ideia estiver, na verdade, completamente errada? Hoje, a gente vai desvendar como os jogos se transformaram em um dos pilares da conexão social e, por que não, da cultura moderna. Então, para começar, vamos direto ao ponto e desafiar aquela ideia antiga do jogador solitário. A pergunta que guia a nossa conversa é essa: será que os videogames realmente isolam as pessoas ou será que eles, na verdade, nos conectam? A resposta, olha, pode ser bem surpreendente. De um lado, a gente tem aquele estereótipo clássico, né? Do jogador sozinho, num... Então, assim, eu fico assim meio que sem palavras, tá? Porque eu tô muito impressionado com essa inteligência artificial. Mas, ó, escreve aí nos comentários. Me diz aí quanto tempo tu acha que levaria para criar esse vídeo aqui. Criar o áudio e criar todas essas imagens que foram colocadas ali. Me diz quanto tempo, escreve aí nos comentários e me diz quanto tempo tu acha que ia levar para criar esse vídeo ou quanto tempo ia levar para criar a nossa apresentação de slides aqui ou qualquer uma dessas outras coisas. Quanto tempo tu ia levar para digitar todas essas coisas, para criar isso baseado em todas essas referências aqui. Escreve aí nos comentários e me diz.
Então, para terminar, eu quero mostrar esse detalhezinho aqui para vocês que é importante, porque além da gente adicionar as nossas fontes, a gente pode vir aqui e pedir para ele buscar na internet, tá? A gente tá com o web aqui, aí a gente vai botar aqui e vou escrever história do videogame. E aí vamos ver o que ele vai encontrar na internet. Aí aqui ele encontrou 7 fontes, tá? História dos jogos eletrônicos, o crash dos videogames de 1983, história dos games, Nintendo, das cartas ao pioneirismo dos consoles. Então eu posso, digamos que algumas dessas aqui, essa aqui eu não me serve, essa não me serve, não me interessa, essa aqui também não, e essa aqui também não. Então essas aqui são as que me interessam, eu posso importar essas aqui dentro das minhas referências. Ele vai começar a pensar, óbvio, isso aqui não é muito confiável, né? É do Reddit, então não é uma referência muito confiável, mas é só um exemplo para vocês que dá para buscar na internet também. Então, só para confirmar que ele é um especialista sobre esse assunto aqui, sobre esses documentos que a gente deu para ele, eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto para ver o que ele vai me dizer. Quem é o presidente dos Estados Unidos hoje? Então tá ali, né? O Whisperflow, lembra do Whisperflow? Clica aqui, ó, para aprender como usa o Whisperflow. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Então daí ele respondeu, ó, as 10 fontes fornecidas focam na história, tecnologia e impacto psicológico de videogames, não contendo informações sobre quem é o atual presidente dos Estados Unidos. Então ele nos fala que ele não sabe a resposta. Ele só sabe aquilo que está dentro das nossas referências aqui. O Notebook LM é uma ferramenta revolucionária. Ele tem capacidades que nenhuma outra ferramenta tem. Essa capacidade de ser preciso e ir direto ao ponto e não ficar viajando naquele conhecimento todo que o ChatGPT tem, por exemplo. Se tu ficou até o fim aqui, te inscreve no canal. Clica no botão aí de inscrever, que não custa nada. Deixa o teu like, deixa aí o teu joinha para mim e me segue para aprender tudo sobre inteligência artificial. Até a próxima.